Olá, sejam bem-vindos! Hoje, nosso papo é sobre um tema super importante, a dosagem de insulina em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. A gente vai mergulhar fundo nisso, e bem além daquelas fórmulas básicas que todo mundo conhece. É um desafio, claro que é, mas com as estratégias certas o controle fica muito mais palpável. Vamos começar essa jornada? Olha só nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo por que o diabetes pediátrico é tão complexo. Depois, vamos para a matemática da comida, falando de ICR. Vamos ver que a regra dos 500 nem sempre é a resposta. Daí, partimos para a correção das altas com o FSI e como ele muda ao longo do dia. E para fechar, vamos falar sobre a arte do ajuste fino. Uma jornada completa, do básico ao avançado. Então, vamos lá. Gerenciar diabetes tipo 1 em crianças é como tentar acertar um alvo que não para quieto um segundo. Sério. Crescimento, hormônios a mil, atividade física que muda todo dia, até o humor. Tudo isso transforma o controle da glicose num verdadeiro quebra-cabeça. E um quebra-cabeça que muda de forma o tempo todo. Essa é a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão que guia todo o tratamento. A verdade é que não existe uma resposta pronta, uma fórmula mágica. O que existe é um processo contínuo de entender, adaptar, ajustar. É bem aqui que a ciência e a arte de cuidar se encontram. E tudo, absolutamente tudo, começa com a dose diária total, a famosa DDT. Pensem nela como se fosse o orçamento de insulina para um dia inteiro. É a soma da basal, aquela de longa duração, com os bolos das refeições. É esse número que vai ser a nossa fundação para todos os outros cálculos que vêm pela frente. Certo, com a base definida, vamos para a primeira grande ferramenta do nosso arsenal, a razão insulina-carboidrato. É com ela que a gente transforma a contagem de carboidratos de uma refeição numa dose de insulina que faz sentido. A ICR, ou relação insulino-carboidrato, é a nossa chave para o bolos da refeição. Funciona assim. Uma ICR de 1 para 15, por exemplo, quer dizer que cada unidade de insulina vai dar conta de 15 gramas de carboidrato. O objetivo é bem simples. Depois de comer, a glicemia tem que voltar para onde estava antes. E como a gente começa a calcular essa ICR? Bom, o ponto de partida mais famoso é a regra dos 500. Pega-se o número 500 e divide pela dose diária total. É uma forma rápida de ter uma estimativa inicial, principalmente quando se usa insulinas ultra-rápidas como Asparte e Alistro. É um bom começo, mas na pediatria a gente vai ver que o buraco é mais embaixo. É exatamente aqui que a coisa começa a ficar mais interessante e mais complexa. A fisiologia de uma criança não segue regra de adulto. Crianças definitivamente não são adultos em miniatura, e a necessidade de insulina delas mostra isso de um jeito bem claro. O que as diretrizes da ISPAD e a prática clínica mostram é que a regra dos 500 muitas vezes subestima a dose que uma criança pequena precisa. Fica faltando insulina. Por isso, como a gente vê aqui, se usam regras mais, digamos, agressivas, como a de 330 ou até a de 250 para começar. Isso garante uma cobertura de insulina mais adequada para essa fase da vida. E não é só achismo, não. A evidência científica apoia isso. Esse estudo, por exemplo, de Hannas e Adolfson botou o dedo na ferida. Eles mostraram uma coisa que todo clínico que lida com pediatria já desconfiava. A molecada precisa de mais insulina na hora de comer, e isso é ainda mais gritante no café da manhã. Agora, olhem só esses números. São dados do mundo real. A regra calculada para o café da manhã foi de 211, bem mais agressiva que a de 500, né? Já nas outras refeições ficou mais perto, em 435. Isso aqui é a prova do fenômeno da resistência insulínica matinal. Os hormônios do começo do dia, como o cortisol e o hormônio do crescimento, exigem uma ICR menor, ou seja, mais insulina por grama de carboidrato. Muito bem, cobrimos a insulina para a comida. Mas e quando a glicemia já está nas alturas antes mesmo de sentar para comer? É para isso que serve a nossa segunda ferramenta fundamental, o fator de sensibilidade à insulina, ou FSI. O FSI, que também chamam de fator de correção, nos diz qual é o poder de fogo de uma unidade de insulina. Por exemplo, um FSI de 50 significa que uma unidade de insulina vai baixar a glicose em 50 mg por decilitro. É uma ferramenta essencial para corrigir hiperglicemias com segurança e eficácia. E assim como o ICR, o FSI também tem a sua regra de bolso para começar. A mais comum é a regra dos 1800.
A gente divide 1.800 pela dose diária total e pronto. Temos uma primeira estimativa de quão sensível aquele corpo é à insulina. Só que, de novo, a realidade é sempre um pouquinho mais complicada. A sensibilidade à insulina não é uma constante. Ela dança conforme a música, ao longo do dia. E isso faz com que um único FSI seja, na maioria das vezes, insuficiente para um controle fino nas 24 horas. O ponto central aqui é a variação. A resistência de manhã, que já vimos que mexe com a SR, também exige um FSI menor, ou seja, mais insulina para corrigir. A puberdade, então, é um capítulo à parte, uma fase de resistência intensa, natural do corpo, e, no geral, a tendência é o corpo ficar mais sensível à insulina com o passar de dia. E a pesquisa é bem clara nisso. A regra dos 1.800 pode até funcionar bem como um guia para corrigir a glicemia pela manhã, mas usar esse mesmo valor de tarde ou de noite é pedir para ter problema. Pode levar a uma supercorreção e, consequentemente, a uma hipoglicemia, porque o corpo está mais sensível nesse período. E antes de pensar em corrigir qualquer coisa, tem um conceito vital que a gente precisa respeitar: a insulina a bordo, ou IOB. É a insulina que ainda está ativa no corpo de uma refeição ou correção anterior. Ignorar isso e aplicar uma nova dose é o que a gente chama de empilhamento. É uma receita perigosíssima para hipoglicemias graves. E assim a gente chega na etapa final. É aqui que a ciência das fórmulas encontra a arte da personalização. Porque, no fim das contas, nenhum cálculo inicial substitui a observação atenta e o ajuste metódico. É isso que leva ao controle ideal. Essa imagem aqui resume a prática diária de um jeito perfeito. Calcular um bolos não é só olhar para os carboidratos no prato. É uma equação dinâmica que combina a dose da refeição, a dose de correção para a glicemia do momento e ainda tem que levar em conta a atividade física planejada. Exige atenção a todos esses detalhes. E como se faz esse ajuste? É um processo, um método. Primeiro, a gente olha os dados e busca padrões. A glicemia sobe muito depois de toda a refeição? Opa, talvez o problema seja ICR. As correções não estão funcionando direito? Hora de rever o FSI. Depois a gente faz mudanças pequenas, incrementais. E por fim, observa por alguns dias para ver se deu certo antes de mexer de novo. Então, para a gente resumir, a grande lição é: fórmulas são o ponto de partida, nunca o de chegada. Pediatria exige uma abordagem mais agressiva, principalmente com os pequenos. A resistência matinal e a puberdade são variáveis que mudam o jogo completamente. E, acima de tudo, a segurança vem em primeiro lugar, sempre respeitando a insulina a bordo. E assim, a gente encerra essa análise. Fica bem claro que as regras nos dão a base, a ciência da coisa. Mas a verdadeira maestria no manejo do diabetes pediátrico está na arte de ler os dados, de entender a individualidade de cada criança e de ajustar a terapia sem parar. A pergunta que fica no ar é: por onde começar a aplicar essa arte no dia a dia?